Olá, família! Último episódio. Você que esteve conosco durante essas 31 mensagens, né? Foram 31 dias com o objetivo de oferecer a você rudimentos da palavra, entendimento, compreensão, mostrar dentro da Escritura como as pessoas vivem e como elas fazem uso daquilo que vem da parte de Deus de uma forma assertiva, de uma forma adequada, né? Hoje nós temos vivido muitas situações onde as pessoas elas não conseguem praticar a Escritura e com isso elas ficam inventando muitas coisas, né? A prática da Escritura ela resume, ela é objetiva, logística e nos ensina que praticando a Escritura tudo funciona, tudo dá certo, tudo vai funcionar. Falamos sobre 30 mensagens aonde você pôde ouvir a palavra. Hoje nós vamos para 31 e nós vamos para 2 Reis, capítulo 4. Novamente vamos falar de uma mulher viúva. Uma mulher que estava vivendo um momento muito difícil na sua vida. A época era a época de Eliseu. 2 Reis, capítulo 4. Bom, o que acontece? Acontece que o povo de Deus estava em desobediência. E você sabe que quando o povo desobedece, o castigo vem. E o povo estava sendo castigado. Castigado com fome, com seca e assim por diante. Bom, essa mulher, lógico, né, fazendo parte daquela nação, estava passando também por situações de privação. E o que acontece? Acontece que o marido morre. E o marido trabalhava, ele era profeta, da escola de profeta, junto com Eliseu, e o marido era servo, né? E ele morre. E ela fica com dívidas. E a dívida não expirou com a morte do marido. A dívida continua. E a dívida continuando, os dois filhos dela iam ser levados como escravos e servos até que a dívida fosse paga, né? Era assim que funcionava a lei. Bom, ela vendo tudo aquilo, ela foi falar com Eliseu. Ela disse, olha, meu marido morreu e ele servia ao Senhor e meus filhos, eu estou em dívida e meus filhos vão ser levados prisioneiros. Então, Eliseu olha para ela e diz assim, estava a situação, né, bem difícil, o que eu posso fazer? O que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada em casa, só tenho uma botija de óleo. Então ele diz, então vai, capítulo 4, versículo de número 3. Pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a sua porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e obedeceu. Bom, o óleo na época tinha uma valia muito grande, assim como o óleo de azeite hoje em dia, ele é muito valioso, né? Ele é valioso e ela foi e fez isso. Ela pediu vasilhas vazias e foi ali com os seus dois filhos enchendo aquelas vasilhas de óleo. Vamos dar uma paradinha por aqui? Vamos começar a falar. Quando eu falo dessa mulher, sabe o que me vem à mente? Eu me venho assim, por exemplo, bom, meu marido morreu, meus dois filhos, essa é a lei, meus dois filhos vão ser levados para serem servos. É a lei fazer o quê? Isso aí foi Deus quem quis. Quantas pessoas têm agido assim, na verdade? Isso é Deus quem quis, eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada, não é? Ou ela poderia ter dito assim, vamos pegar os meus dois filhos e eu vou fugir para bem longe. Eu vou para bem longe da situação. Quantas pessoas, ou elas cruzam os braços, dizendo, é assim mesmo, eu não tenho nada o que fazer, ou então elas fogem da situação. Elas ignoram, deixam para lá e fogem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que não muda para melhor, é uma situação que você abandona. Uma situação que você abandona não muda para melhor, a não ser para pior. Situações abandonadas são territórios hábeis para Satanás. Casamentos, situação financeira, situação conjugal, emocional, espiritual. Situação que você abandona é um lugar onde Satanás vai trabalhar. Isso. Às vezes você não entende. Você fala assim, meu Deus, mas eu não consigo entender o que Deus está querendo. Eu não consigo entender o que Deus está fazendo. Tá, ok, eu também às vezes não entendo. Mas se você entende o que você deve fazer, já é o suficiente.
Às vezes nós queremos entender o que Deus está fazendo. Por que não vamos entender o que nós devemos fazer? Por que não vamos entender o que nós precisamos fazer? Eu sei, às vezes você não sabe os planos de Deus, a maneira de Deus trabalhar é diferente da minha, é diferente da sua. O tempo de Deus é diferente do meu, é diferente do seu. Mas o que importa? O importante não é nós queremos saber o que Deus vai fazer, quando vai fazer ou como vai fazer, mas sim eu e você. Vamos entender isso, vamos compreender isso. Vamos nos ater naquilo que nós devemos fazer, que nós precisamos fazer. E o que ela fez? Ela obedeceu. Ela falou, mas espera aí, por que eu vou pedir? Não, ela não perguntou, ela não questionou, ela simplesmente obedeceu. Nós não precisamos entender o milagre, nós só precisar dele. Olha só, ficou meio redundante, mas é assim mesmo. Não precisamos entender, precisamos precisar. Se você precisa de um milagre, então obedeça. Se você precisa de um milagre, então faça aquilo que Deus quer que você faça, sem entender, sabe? Com os recursos emprestados às vezes. As vasilhas, ela não tinha suficiente em casa, então ela pediu emprestado. Mesmo que for para pedir emprestado vasilhas, peça vasilhas emprestadas, mas faça algo. E ela entrou dentro de casa e ela foi enchendo, e as vasilhas foram se enchendo, e adivinha quando o óleo acabou? Quando ela falou, filho, me dá uma vasilha. Ele disse, mãe, não tem mais. Então o óleo acabou. A bênção só acaba quando falta espaço para Deus operar. O milagre só para quando não tem mais espaço para Deus operar. Então vamos entender isso, vamos compreender. Para que ela chegasse aquele momento de milagre, para que ela chegasse aquele momento de multiplicação, ela precisou da escassez, ela precisou da privação. Muitas vezes nós desprezamos a escassez, desprezamos a privação, mas é por meio delas que nós vamos até Deus. É por meio do sofrimento, é por meio da renúncia, é por meio do não ter que nós vamos ter as vasilhas cheias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu gostaria que você olhasse no seu lar e na sua família e percebesse onde falta um milagre. Onde está precisando de um sobejar de Deus? Sabemos que o óleo da unção é a representação do Espírito Santo de Deus. A importância do Espírito Santo de Deus estar dentro da minha casa e dentro da sua casa, operando dentro da nossa família, trabalhando de uma maneira tal aonde a prosperidade, aonde a bênção acontece. Deus ama você. Mas muitas vezes os nossos corações estão estreitados. Muitas vezes nós somos vencidos pelo ressentimento e pela amargura. Essa mulher poderia ter sido vencida pelo ressentimento. Ela poderia ter sido vencida pela amargura. Ela poderia ter dito, já que Deus me castigou dessa maneira, então eu vou prostituir, então eu vou ganhar a vida de uma maneira promíscua. Ela não fez nada disso. Ela foi até o fundo, até o fim. Entende? É Deus. A solução está em Deus. A solução está em procurar aquilo que Deus tem para você. Não fuja, ela não fugiu. Não cometa erros, ela não cometeu. Ela não foi prostituir. Não faça coisas indevidas. Faça aquilo que tem que ser feito. Amém? Vamos orar, Pai. Nós queremos te agradecer por essas 31 mensagens das quais o Senhor falou aos nossos corações. O único objetivo que temos é olharmos para os lares e vê-los rudimentados, abençoados, com afinco, com determinação na Tua presença. Quero te pedir por cada membro de família, Deus. Quero te pedir pela prosperidade, pela paz, pela consolidação de cada família diante do Senhor. Que os casamentos melhorem, que os relacionamentos sejam mais fraternos, sejam mais, Senhor, abençoadores, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês. Eu espero que esse programa tenha abençoado vocês de 31 mensagens. Em nome do Senhor Jesus. Amém.